Livro do profeta Isaías, capítulo 59, farei a leitura dos versos 14 e 15. Nos diz a palavra do Senhor: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Irmãos, essa passagem, ela retrata um tempo de maldade, de corrupção. E nós percebemos que desde Adão e Eva, as coisas desandaram. E nós vimos no decorrer de toda a história, tanto a história bíblica, como a história que nós lemos, história que nós ouvimos contar, como a história do presente momento, nós encontramos maldade, corrupção, desgastes. E eu creio que nesses tempos, nessas últimas semanas, mais uma vez nós estamos sendo expostos a uma corrupção. Essa corrupção ela é geral. Por que ela é geral? É porque ela atinge não só o maldoso, né? Ela atinge o maldoso, que eu digo, aquele que está no crime, mas ela atinge governos, juízes, atinge religiosos, está por todo lado. E a gente percebe que, de alguma forma, nós somos mais informados, mas infelizmente, ao mesmo tempo, mais mal informados também, porque muitas notícias que nós ouvimos são falsas, são notícias criadas. Agora, o que é certo é que nós estamos vivendo um grande momento de corrupção no nosso país, países vizinhos, em todo o mundo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre este tema, a presença incômoda da corrupção. A presença incômoda da corrupção. O que acontece é que cada vez mais o homem em seu pecado, ele busca a autossatisfação. Para a autossatisfação, ele não mais está preocupado com algum tipo de compromisso ou seguir algum padrão de moral, algum padrão, seja ele qual for. Qual que é o padrão dele? A autossatisfação. O que acontece muito também é alguém que comete qualquer delito e para se manter firme ou para continuar vivendo, ele tem que cometer novos delitos e cada vez maiores. E aí você ouve aquela frase, né? O fim justifica os meios. Então, se o meu objetivo é não cair, se eu tiver que derrubar outros, se eu tiver que roubar de outros, ou seja o que for que eu tiver que fazer, eu faço para me manter no meu posto. E a gente percebe então aqui que a desonestidade, a maldade, ela se torna mais um ingrediente do mundo. Ele quase se torna uma verdade. Às vezes, quem anda justo e quem é honesto, que parece que está errado. Você tem que andar errado para andar conforme o que os outros fazem. Eu queria dizer de início, talvez uma palavra de desânimo. Por que eu falo que é uma palavra de desânimo? É porque a palavra é a seguinte: enquanto existir homem, existirá a corrupção. Ou seja, a corrupção não vai acabar. Levantam-se governos, juízes, falavam, vamos acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção. Ela não vai acabar. Por que eu estou falando isso? Se você olhar lá em Gênesis,
Em Gênesis 6, 5 a 7, nós vemos Deus, naquele momento, Ele quase fez desaparecer a corrupção. Não porque Ele não pode, mas porque Ele teve misericórdia de nós, Ele não acabou com a corrupção. O que aconteceu lá em Gênesis? Gênesis 6, 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Isso lhe pesou no coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então eu pulei uma parte aqui, mas de 5 a 7, Deus vê a maldade, Deus vê a corrupção tamanha, e aí o que Ele diz? Vou acabar com a corrupção. E como se acaba com a corrupção? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Como eu disse, Deus não acabou com a corrupção. Por que não? Porque Ele teve misericórdia. Capítulo 8 fala que Noé achou graça diante de Deus, e lá ele diz, no verso 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Repare que aqui não há uma promessa de não acabar com a corrupção. Diz, não acabarei com o homem mau. Então nós percebemos que enquanto existir vida, sempre existirá maldade. E a gente vê relatos como esse de Isaías 59, que tão distantes da nossa história, mas parece que a gente está lendo ou está assistindo o jornal, ou está ouvindo uma mensagem, né, de algo que está acontecendo hoje. Por exemplo, o Salmo 73, de 4 a 12, o 4 a 5, fala sobre os ímpios que prosperam, fala sobre os corruptos. E lá fala que eles, parece que dá tudo certo para eles. Depois fala que eles têm um coração soberbo, que são pessoas violentas, agressivas, que gostam de tirar vantagem, desprezam a Deus, sempre estão enriquecendo. Essa descrição lá do Salmo 73 é uma descrição que a gente poderia dizer que de qualquer um desses corruptos que estão por aí. Parece que para eles não há doença, parece que por mais que eles são presos, são soltos, sempre enriquecendo, sempre menosprezando, violentos. Às vezes a gente vê uma história de alguém violento aí, é alguém que vive na corrupção, na maldade. Há poucas semanas nós estudamos Tiago 5, e lá fala de homens também corruptos, de homens maus, que roubavam, diminuíam o salário, né, dos seus trabalhadores, retinham o salário. E lá fala que eles têm condenado e matado o justo, Tiago 5, 6. E dá a ideia de alguém que controla os tribunais, condenar o justo, ou seja, aquele que era corrupto, aquele que era mau, nada acontecia com ele, mas o justo, aquele que se levantava contra o corrupto, era preso. Chegando no texto de Isaías 59, que nós lemos, versículo 14 fala: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. O que é isso? As praças. Nas praças que aconteciam os tribunais, os processos, as grandes reuniões da cidade, né, eram nessas praças. E o texto está dizendo que nessas praças a justiça estava longe. A verdade anda tropeçando pelas praças. Ele está falando dos juízes, aqueles que julgavam, que deviam promover o bem, eles estavam sendo maus, corruptos. E diz que nesse lugar
onde a injustiça reina, a justiça não pode entrar. A verdade sumiu. A retidão não pode entrar nessas praças. E se entra, ela é posta para fora. A verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. Quem se desvia do mal, ou seja, quem quer fazer o bem, é tratado como presa. Ele é perseguido. Quem faz o bem é perseguido. Quem faz o mal, consegue uma promoção. Isso é o sistema da corrupção, que vai aumentando. E aí, como nós estamos morando aqui no Brasil, trazendo para nós, é o que nós estamos vendo, onde cada vez mais a gente percebe que, primeiro, os padrões, de moral, de certo e errado, cada vez mais vão sendo afrouxados, tanto no sentido da família, como no sentido da própria questão da lei. Se afrouxa a lei para favorecer algumas pessoas, ou para favorecer alguns pecados, alguns gostos próprios. E a gente percebe que essa corrupção, ela está em todo lugar. Aqui o texto, a gente pode perguntar, mas onde estão os religiosos, os grandes homens de Deus? Infelizmente, eles estavam coniventes com a corrupção, estavam calados. A maior parte dos líderes de Israel, de Judá, estavam ali também em pecado. Se você ler o capítulo 59, ele começa dizendo que vocês levantam as suas mãos e as vossas iniquidades fazem separação entre nós, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Se a gente descreve essa situação de tristeza, de desânimo, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? No domingo passado, quando nós estávamos falando sobre Tiago e sobre a oração, nós lemos em Tiago 5,15 que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E naquela ocasião eu disse que nós precisamos orar, nós precisamos colocar diante de Deus o nosso país. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que estejam lutando contra isso. Nós precisamos também nos levantar contra a corrupção. Eu acredito que a ideia aqui é diante da oração. E quando nós começamos a orar, nós vamos sim percebendo caminhos se abrirem. Primeiro, quando nós oramos, nós entendemos que nós não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. A maldade está avançando, vou desligar a televisão, vou desligar o rádio, vou desligar a internet, eu não quero nem saber dessas notícias. Ou pior, vou ficar até feliz, porque se a gente que está roubando tanto, a minha maldade é pequena perto deles. Diante do avanço da maldade, eu não posso me calar, fechar os meus olhos e muito menos justificar os meus erros. Romanos 8, desculpe irmão, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz: vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, não ser contagiado, não ser contaminado, não viver nessa corrupção. Como isso? Buscando essa participação, essa união com Cristo. O maior protesto que nós temos que fazer contra a corrupção é primeiro olhar para nós, para dentro do nosso coração, para as nossas vidas. Como eu disse hoje cedo, às vezes nós vemos tanta gente lutando e falando que é contra a corrupção, contra a maldade,
Mas são pessoas que da mesma forma vivem em corrupção, em situações diferentes, em momentos diferentes. Não basta acusar o outro, preciso olhar para mim. E quando eu olho para mim, irmãos, com certeza eu vou encontrar algumas coisas que eu preciso confessar diante de Deus. Novamente em oração eu preciso confessar os meus pecados, arrepender dos maus caminhos. A promessa de Deus é de misericórdia, a promessa de Deus é de perdão. Eu preciso realmente estar incomodado com aquilo que não está bom na minha vida. Mas e os outros, irmãos? E a corrupção que está aí no mundo? Eu achei interessante, aqui no texto que nós lemos, de Isaías 59, o versículo 16 diz: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Viu que não havia ajudador, não havia um intercessor. Às vezes esse sentimento que a gente tem, parece que não existe o Salvador da pátria, vou usar uma palavra aqui, vai ficar difícil, né? Um mito, né? Que vá nos salvar. Quem poderá nos salvar? Quando a gente olha, parece que não existe ninguém. Esse sentimento que nós temos. Mas o texto diz que, não havendo o próprio Deus, aqui diz, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Nós cremos que Deus há de levantar pessoas, Ele mesmo, no momento em que quer, vem e intervir, sendo muitas vezes alguém que retém esse ímpio, que abafa essa corrupção. Muitas vezes Ele vem com a sua mão de justiça, disciplinando, mas nós precisamos orar, porque a única coisa que pode combater a corrupção é o Senhor, é a verdade. Essa verdade precisa ser proclamada. Se o mundo está apodrecendo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Se o mundo está na escuridão, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Levante profetas intrépidos para denunciar os erros, anunciar a verdade em nosso Brasil. Talvez nós não temos uma forma de atingir, nós não moramos em Brasília, não temos uma expressão nacional, mas quem está lá, irmãos? Quem pode fazer alguma coisa? Nós precisamos orar por essas pessoas, alguns juízes que são cristãos, algumas pessoas que lutam. Sabemos que tem muitas pessoas que estão lutando pelo nosso país. Nós cremos que Deus pode dar força, levantar pessoas. Às vezes quando a gente ouve mais uma notícia ruim, a gente fala: eu sabia que tá. É aquele sentimento de catástrofe, né? Eu sabia, só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Não, nós podemos clamar a Deus e ver não só leis injustas sendo aprovadas, mas clamar e ver Deus mudando. E aí que a gente pode dizer: eu sabia, eu orei pedindo para que Deus estivesse mudando o nosso país. E olha as coisas acontecendo. Nós precisamos orar pelas nossas igrejas, pelas nossas lideranças, que às vezes estão caladas, como estava aqui o povo lá de Judá, sem expressão alguma.
escondidas, né, no seu cantinho, no seu entretenimento, nas suas pregações de motivação, ou pregações vazias da palavra. Deus tem que levantar pessoas que estejam pregando o Evangelho, influenciando os irmãos, para que eles possam ser diferentes. Eu sempre cito Goiânia, né, como uma cidade que você anda lá, você vê igreja para cada centímetro, para todo lado, é muito cristão, é muito evangélico. Brasília também tem muita igreja, muitos lugares, você vê em todo lugar irmãos, mas muitas vezes sem expressão, que não fazem nada. Eu não estou cobrando dos outros, mas eu estou dizendo uma triste realidade. E quando não, você vê pastores que só aparecem nessas fotos lá com deputados, com coisas, por algum tipo de interesse pessoal, ou para querer aparecer mais do que os outros, mas também estão ali de mãos dadas com os corruptos. Infelizmente, nós queremos e pedimos, clamamos a Deus, que Ele abençoe a nossa pátria. Porque nós sabemos, irmãos, o fim disso. Enquanto houver vida, enquanto houver homem, enquanto houver mulher, enquanto houver vida, terra, a corrupção vai existir. Mas graças a Deus, Jesus voltará. Em breve Jesus voltará. E quando Ele voltar, isso vai acabar. Provérbios 17:15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. Aparentemente, Deus está quieto, está deixando as coisas acontecer, mas todas essas passagens que falam sobre corrupção deixam bem claro que Deus não concorda com isso. O que esse texto de Provérbios 17:15 disse? Quem justifica o perverso e condena o justo. É a inversão que acontece, não é? O perverso está sendo justificado. Quantas pessoas justas condenadas? Aí no final diz: abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. Quem faz isso? No texto de Isaías 59:15, logo após falar, né, que a justiça se pôs de longe, a verdade anda tropeçando pelas praças, a retidão não pode entrar, a verdade sumiu, quem se desvia do mal, ou seja, o bom é tratado como presa. E aí diz no finalzinho: o Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Deus não está contente com isso. Lembra, nós estudamos há pouco Tiago capítulo 5, falando dos ricos. Começa lá o versículo 1: atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, por causa das vossas riquezas corruptas. Desventuras vos sobrevirão. Eles que queriam prazer, o que espera? Desventuras, tristeza, morte. A gente sabe muito bem isso, irmãos. Aparentemente a impunidade existe, né? O corrupto é solto, mas a gente sabe que tem um juiz que não vai fazer vistas, né? Não vai deixar barato. Ele julgará. Gálatas 6, 7, 8: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, irmãos, o que nós fazemos? Você abre lá o seu computador, o seu celular, você vê notícias, notícias, notícias. Eu disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, pedindo que Deus esteja mudando. Mas a primeira pessoa que a gente deve pedir por mudança é por nós mesmos.
Deus mude, pedir para que Deus mude. Quando Deus mostrar o que está errado, nós devemos confessar os nossos pecados. E o que mais nós devemos fazer? Nós devemos clamar a Deus que Ele levante pessoas para promover a justiça. E quem são essas pessoas? São pessoas que conhecem a verdade. Deus esteja com muitos que são homens de Deus e podem influenciar. Precisamos orar e confiar no Senhor. A promessa dele é que mesmo se não houver ajudador, se não houver um intercessor, o seu braço traz salvação, o seu braço traz a paz. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o pecado, porque sabemos que o fim é terrível. E nós podemos alertar esses que vivem em pecado, crendo que Deus pode converter muitos deles. E os que não se converterem, no momento certo, se não for agora, Deus julgará a cada um. Nós não estamos felizes. O tema que eu disse é a presença incômoda da corrupção. Não estamos felizes com isso. Mas ao mesmo tempo nós estamos confiantes, porque o que a gente vê no mundo só comprova o que a palavra diz. Que nos últimos dias os homens serão maus, serão blasfemadores, a corrupção existe. Mas nós devemos perseverar, porque aquele que persevera é o que será salvo. Nós não estamos felizes, incomodados pode ser, mas nós estamos confiantes que Deus é mais poderoso do que qualquer catástrofe que apareça. Não fique desesperado achando que o nosso mundo vai acabar. Deus é mais poderoso do que qualquer plano maligno que existe. E a vitória foi prometida e a vitória virá sobre nós. Vamos nos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor, mais uma vez, as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que estamos refletindo um pouco sobre o nosso país, sobre a situação que vemos, ó Pai, onde verdade e mentira andam tão misturadas, ó Deus. A verdade se vestindo de mentira, a mentira cada vez mais se aperfeiçoando, a maldade, a corrupção, ó Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, ó Deus, dos governantes, cuide, ó Pai, da Câmara, do Senado, cuide, ó Deus, daqueles que julgam, ó Pai, dessa Suprema Corte, cuide do nosso presidente, e acima de tudo, ó Pai, nós pedimos que o Senhor Deus venha levantar mais e mais pessoas que possam, ó Deus, estar cumprindo, pondo em prática a verdade, ó Deus. Pai amado, obrigado por essa noite, por estarmos aqui na Tua casa, e te pedimos que o Senhor Deus nos dê, ó Pai, condições de dia a dia colocarmos diante do Senhor em oração, ó Deus, nossa casa, nossa vida, nossa cidade, nosso estado, nosso país, ó Deus, o mundo, e assim, ó Deus, possamos entender que nas mãos do Senhor, ó Pai, o melhor está por vir, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.